Mais uma vez, boa tarde. Essa música, essa abertura, eu esqueci de falar no dia de ontem. É um arranjo feito por Yasmin Albuquerque, mais conhecida na capoeira como Borrachinha, filha de uma querida amiga nossa, Emanuele, são da cidade de Guarulhos. E ela pegou essa música que foi escrita por mim, fez o arranjo e ficou essa maravilha aí que ela me presenteou com esse arranjo maravilhoso aí. Eu faço questão de colocar como abertura da semana literária da nossa escola Fusarca e Folia. Meu Deus, quanto peso no dia de hoje! Estávamos brincando até no nosso grupo ali dos palestrantes, e hoje, com certeza, para encerrar o dia da Semana Literária, não podia ter outro tema poderosíssimo senão literatura de cordel, com o querido Samuel de Monteiro, que é outro colaborador da nossa escola. Lá no site da escola tem lá o link para vocês acessarem o trabalho do Samuel no YouTube e se deliciar com as histórias em cordel produzidas por ele. Uma boa tarde, Samuel, seja muito bem-vindo. E é com você, meu querido. Se apresente, fale de onde você é, conte um pouco do que significa e como surge o cordel para a gente, e faça a gente viajar como você faz lá no seu canal. Boa tarde, Contramestre Fly, Gabriel, muito bom estar aqui com vocês, né? É uma alegria muito grande fazer parte dessa semana literária, né? Para levar nossa cultura para vocês. E como bom cordelista, a gente se apresenta em cordel, né? Então é mais ou menos assim. Sou Samuel de Monteiro, Paraíba é o meu estado. Sou filho de repentista e nasci abençoado. Deus me deu a poesia e o meu cordel bem rimado. Um folheto bem escrito é mais que papel dobrado, mais que tinta numa folha, mais que desenho estampado, você tem articultura nesse cordel bem rimado. Eu já vi cordel na feira, já vi cordel pendurado, vi cordel em papel velho, vi cordel todo amassado. Mas a coisa mais bonita é o meu cordel bem rimado. E aí, essa é a forma da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né, do nosso cordel. E a literatura de cordel, para mim, né, é minha vida, né, porque eu vivo do cordel, o cordel é a minha história, que eu aprendi desde criança, né, a gente pequenininho em casa, já tinha um folhetinho desse na mão, né, porque meu pai é repentista, meu avô foi repentista, né, o pai de meu pai, a minha avó foi uma grande poetisa de poesia sacra, e meu avô, por parte de mãe, foi contador de história, assim, era um grande contador de história, não um profissional, óbvio, mas contador de história para a gente no sítio, né? Então, muitos dos meus cordéis vêm dessa memória ancestral, né? Então, o cordel ele é um tipo de literatura que se baseia muito na oralidade, né? Então, ele se baseia muito na oralidade, na criatividade do sertanejo, que por alguma razão adotou esse tipo de literatura, né? Para ele, talvez pela aridez, né? Do terreno, talvez pelo clima um tanto quanto medieval que o sertão sempre teve, né? Então faz com que o cordel seja o elemento condutor das histórias do meu sertão, né? E aí, contramestre, eu fiz um trabalho para vocês. Eu sempre gosto de, quando eu me apresento em algo desse naipe, né, desse poder, de fazer uma reverência, uma homenagem, porque é o nosso papel enquanto artista ou enquanto educador de reconhecer as oportunidades, não é? Então, reconhecendo essa oportunidade de estar com você, de levar a nossa cultura aí para o sul, né? Eu escrevi a lenda do Maculelê, para vocês especialmente. Um certo dia existiu um escravo fugitivo, seu nome Maculelê, entre tantos um cativo, no Brasil colonial, longe da terra natal, do seu berço primitivo.
coberto pelas feridas, pela dor acometido, talvez o que mais doesse era o do povo sofrido, longe da mãe africana, em condição desumana, para o Brasil foi trazido. Realizou sua fuga numa noite enluarada, deixando tudo para trás, entrou na mata fechada. Um tempo após ter fugido, o negro foi recolhido e encontrou sua morada. Naquela aldeia indígena, Maculelê se integra, aprende um pouco do ofício, compreende cada regra, ajuda a sua maneira, a tribo hospitaleira que seu coração alegra. Como não era nativo da tribo em que vivia, nem tudo era permitido. Maculelê entendia, agindo assim com respeito, não colocava defeito em nada que acontecia. Porém, dentro da aldeia, era parceiro e presente, ajudava de bom grado, gostava daquela gente, mas toda noite no leito guardava dentro do peito seu antigo continente. Foi num dia de caçada que isso tudo aconteceu. Maculelê na aldeia algo estranho percebeu, barulho nos arredores, para proteger os menores, toda a área percorreu. Os curumins protegidos, as mulheres resguardadas, Maculelê fica atento às atenções redobradas, aos barulhos da floresta, aquele momento testa as ações mais acertadas. Vinda de terra distante, uma tribo diferente, para conquistar a aldeia e dominar sua gente, encontrou o nosso amigo que enfrentou o perigo de uma maneira valente. Ao avistar os guerreiros, sentiu fortes emoções, com as duas mãos vazias, tinha poucas condições, pensava em algo de novo, lembrou-se do antigo povo e das lutas com bastões. Com 2 pedaços de paus, fez uma coreografia, enfrentou o inimigo com destreza e maestria, derrotando um por um, com aquela dança incomum que o rival não conhecia. Fugiram amedrontados, pensando ser, na verdade, um espírito da floresta ou alguma divindade que protegeu a tal terra que vencer aquela guerra com muita sagacidade. Os curumins celebraram, as indígenas também. Quando os guerreiros voltaram juntos, disseram amém. Fizeram uma bela festa naquela imensa floresta. Maculelê era alguém. Daquele dia em diante, Maculelê foi louvado, tornou-se parte da aldeia como indígena tratado, como até hoje se vê, o nosso Maculelê é para lá de respeitado. Patrimônio cultural, luta e dança verdadeira, faz parte de nossa história, da mãe África brasileira, do canto entoado, faz parte da capoeira. Um salve a Maculelê, a mãe África distante, um salve ao antigo escravo, um salve à luta constante, que ecoa em cada cidade um grito de liberdade em prol do seu semelhante. Desejo uma boa sorte para todo aquele que lê, que busca o conhecimento em que nesta lenda crê, que conheça a nossa história e guarde bem na memória o nosso Maculelê. Eita! Grato, grato pelo carinho e pelo presente. Para vocês, né? Na verdade, é uma dança tão. Faz parte da tradição da capoeira, né? Inclusive, né? A capoeira meio que adotou, né? O Maculelê. E você vê também isso muito nas tribos indígenas aqui no Brasil, né? O que me agrada muito dessa lenda, e eu gosto de contar essa lenda brasileira, né? Inclusive, porque Sim. ela consegue unir 2 povos muito sofridos no Brasil. Os povos originários e os povos trazidos para cá na marra, né? A fórceps. Então, essa junção de uma lenda que casa as duas culturas tão relevantes e que falam muito do Brasil é de uma potência muito grande, né? Porque o Brasil ele tem uma coisa de querer se arremedar ao europeu, mas o Brasil é africano e indígena. Doa quem doer. Essa que é a verdade. Verdade. E conte um pouco para a gente como é que um pouco da história do cordel, como é que surge o cordel, como é que vem ser tão forte essa riqueza também na história do Brasil. Bora lá, vou dar uma resumidinha aqui de um trecho, né? Assim, o cordel é interessante porque ele tem uma origem
europeia, né? Ele vem ali daquele lado da Europa, principalmente na Espanha, na França e em Portugal, né? Dos sertões de lá também tem os sertões, né? Lá também tem os sertões. E naquela época, logo com o advento da imprensa, os trovadores daquela época, eles iam de aldeia em aldeia, levando seus poemas em folhas soltas, né? Para declamar suas poesias e vender. Então era mais ou menos como a gente faz hoje por aqui, né? Então ele comprava, não era um livretinho, mas era uma folha solta, né? Era assim, né? Uma poesia assim, como se fosse um pedaço de papel, né? E as pessoas viam ele declamando e as pessoas compravam, né? Então aqueles trovadores daquela época contavam muito as histórias, os feitos dos cavaleiros andantes, os grandes feitos dos heróis, os feitos dos reis, né? Então era muito comum nessa época. E aí chega no Brasil, ali por Salvador, adentra ali o Porto de Salvador, e sobe para o sertão, nas caravelas, e aí ainda é essa poesia antiga. Mas, a bem da verdade, a literatura de cordel, ela é exclusivamente brasileira, como ela é escrita, a bem da verdade. Né? Nossa poesia ela é rimada, ela é metrificada, ela tem um padrão estético literário que é muito comum e é muito claro para o cordel brasileiro, que é uma criação, vamos dizer assim, uma adaptação e uma criação do Leandro Gomes de Barros, nosso patrono. Então, Leandro Gomes de Barros pega essas histórias de cavalaria andante, de reis, de princesas, de fantásticas, e traduz isso para o nosso estilo de cordel. Então, cria a cestilha, cria a cetilha, né, que são... As cestilhas são 6 linhas, né? As cetilhas são 7 linhas. Então, por exemplo, esse cordel que eu fiz para vocês é uma cetilha, né? São 7 linhas, 7 versos em cada estrofe, né? Escrito numa redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas, né? Então, isso é o estilo da literatura de cordel. Então, aí tem uma curiosidade, viu, contramestre, que é o seguinte, até o meado dos anos 70, essa expressão literatura de cordel sequer se aventava no sertão. O termo literatura de cordel, ele vem do Sudeste, né? Ele vem dos acadêmicos. Por quê? Até porque a gente no sertão, a gente nem faz cordel, a gente nem vende o cordel pendurado em barbante, nem em varal. Isso, isso é incomum para a gente lá nas feiras, né? Então o cordelista era chamado de folheteiro e o cordel era chamado de folheto. É assim que você vai ver isso na história da literatura do sertão, desse tipo de poesia. Ele é o folheto e quem vende o folheto é o folheteiro. Então, mas a partir dos anos 70, né, quando se abre aí um pouquinho mais adiante a Academia da Literatura de Cordel, que fica ironicamente no Rio de Janeiro, né, por conta da Feira de São Cristóvão, que é muito comum o cordel na Feira de São Cristóvão, né, então tem muito nordestino, né, assim como tem em Santo Amaro, em São Paulo, né, então tem muito nordestino, então lá também tinha muito nordestino. Então um dos poetas de lá resolveu abrir a Academia da Literatura Brasileira de Literatura de Cordel, e aí nasce o termo literatura de cordel propriamente dito, e aí começou a ser difundido. A gente não é besta nem nada, né? Então a gente aderiu, né? É um nome bom, funciona, é comercial, digamos assim, é popular. Então hoje no sertão você ouve o cordelista falando que ele é cordelista, que ele faz literatura de cordel. Mas a gente costuma expor os cordéis na feira, geralmente ou numa banca, ou numa mala, né, num cavalete no máximo, num pano, mas dificilmente pendurado em varal. Tá? Não é comum. Pode até ser que, de maneira folclórica, um ou outro faça isso para poder valer, né, para poder valer o termo literatura de cordel, né, que é a poesia no cordel, ali no barbante. E aí o cordel ganha força, né, e é interessante porque o cordel ele ganha uma força muito grande a partir dos anos 80, por conta do termo, e aí ele começa a ser difundido mais em outros lugares. Acalma de novo um pouquinho e volta aí com as novelas da Globo, né? Quando veio lá o Cordel Encantado, de novo, né? A gente está sempre dentro das novelas aí de alguma maneira. E aí o cordel ganha de novo força, né? Neste momento em que nós estamos vivendo, o cordel tem sido muito forte, né? A gente tem hoje um poeta, né, que usa a literatura de cordel como fio condutor da sua poesia, que é o Braulio Bessa, que faz um programa interessante, mesmo ele não sendo um cordelista de fato, né, ele é um poeta que se empresta ao cordel, né, isso é bom, porque
faz o nosso nome crescer, a nossa poesia. Então, eu creio que esse é o caminho do cordel. E aí o cordel ele ganha uma nova força em 2018, quando ele é alçado à condição de patrimônio cultural imaterial do Brasil. Né? Então, em setembro de 2018, o cordel ele vira patrimônio cultural. Aí não tem para ninguém, né? Como patrimônio cultural, isso dá muita força e as feiras vêm prevalecendo. A própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, pede e exige o cordel dentro da sua grade de competências de ensino. Isso faz com que nós estejamos presentes nas escolas o tempo todo. O ano passado, para você ter uma ideia, eu fiz umas 60 lives só com escola. Fora com diretores, com grupos de professores, com grêmios estudantis. Então, para falar da cultura do cordel. Tá? E aí eu optei por esse título, né, Tudo Cabe num Cordel, porque você vai perceber que cabe, por exemplo, contar uma lenda no cordel, cabe eu me apresentar no cordel, cabe uma crítica social, cabe um tema específico no cordel. Então, tudo cabe no cordel. E a poesia rimada, ela tem um poder, eu acho que você que trabalha com criança, eu acho que é fundamental que você use a poesia, seja a literatura de cordel, ou seja a trova, né, que ela é mais comum aí no Sul, né? A quadra, a trova, ela é mais comum. Por quê? Porque a rima ela tem um poder muito forte para memorização. Então, a poesia rimada, a criança se encanta, porque ela tem uma cadência, né? Ela tem uma cadência ali, e ela tem, né? Ó, sou Samuel de Monteiro, Paraíba é o meu estado, sou filho de repentista e nasci abençoado. Deus me deu a poesia e o meu cordel bem rimado. Então, aí tem uma melodia dentro dessa poesia, e que faz com que a criança ela se envolva com esse ritmo e guarde palavras-chave. Ficou claro que nessa minha poesia eu estou rimando o estado com abençoado, com rimado. Né? Então, essas palavras estão marcadas já na memorização dessa criança que tem contato. Então, eu conto muita lenda em cordel, eu conto muita história em cordel, porque isso facilita bastante, né, essa compreensão. Um dos meus cordéis... Peraí, só um minutinho, que está aparecendo um trem. Voltou, Um dos meus voltou aí. cordéis mais... Voltou, né? Voltou, né? Sim, Então, voltou. um dos meus cordéis mais acessados é um que eu falo sobre o folclore brasileiro, que as escolas adotam muito esse cordel. Porque eu falo um pouquinho, né? Falo das brincadeiras, falo dos ditados, falo de uma série de coisas. Então, assim, eu procuro muito fazer meus cordéis pensando na educação o tempo todo. Eu tenho um quadro, inclusive, que é o Cordel na Escola, então você pode entrar lá à vontade, pode usar os cordéis. Só fala de onde veio, né? Mas pode usar, pode passar nas escolas, fiquem à vontade, porque é tudo nosso, né? Então, assim, não sei se eu falei, se eu contei. Aproveitando, abrindo parênteses aí, que nós tivemos exatamente essa pergunta aqui, para você falar a diferença, o que caracteriza o cordel e qual a diferença de cordel e poesia. Oh, muito bom, hein? Bora lá. Então, primeiro que cordel é poesia, né? A poesia ela tem vários estilos literários. Então, você pode ter uma poesia, por exemplo, contemporânea, que vai ter os seus versos mais livres. Você pode ter uma poesia estruturada, igual uma música é uma poesia, né? Uma trova é uma poesia, às vezes um hino é uma poesia. Então, a poesia ela é uma forma de expressão da literatura. O cordel é um estilo literário dentro da poesia. Né? Então, ele é um estilo literário. É um estilo literário que se caracteriza por algumas premissas. Então, primeiro, toda literatura de cordel ela vai ter rima, ok? Então, a rima ela é uma premissa do cordel. A segunda premissa é a métrica. Né? Então, a métrica é o quê? A métrica é o tamanho de cada verso. Né? Até quando você vai fazer quando você vai fazer a metrificação, é a expansão desse verso. Então, você vai dividir em sílabas poéticas. Então, a métrica, que justamente ela determina o ritmo. Você pode ter um cordel, por exemplo, escrito em decassílabo, que são 10 sílabas, ou em redondilha maior, que são 7 sílabas, ou em redondilha menor, que são 5 sílabas. Né? Mas o cordel em si, ele vai usar muito a redondilha maior.
que são 7 sílabas poéticas. E aí eu vou dar uma dica para a professora aqui agora, hein? Vou dar uma dica para a professora. Então, professor e professora, né? Então, quando eu faço uma oficina de cordel, por exemplo, eu tenho uma técnica para ensinar a métrica. Por quê? Talvez a métrica seja o grande desafio de quem não é poeta, né? Eu, por exemplo, eu já falo em métrica, né? Eu estou neste momento numa sala com a fusarca, já falei em métrica aí, né? Eu não falo de Noé, mas brinco muito de arca e assim por diante, entendeu? Então a gente fala já metrificado. Mas eu tenho uma dica que é muito boa, que é o seguinte, ó, vou pegar, por exemplo, a minha estrofe de apresentação, mas eu posso pegar qualquer uma, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Eu já vi cordel na feira, já vi cordel pendurado, vi cordel em papel velho, vi cordel todo amassado. Mas a coisa mais bonita é o meu cordel bem rimado. Agora, olha só que se eu fizer isso para ensinar uma métrica. Eu falo, gente, o cordel é uma redondilha maior. O que a criança fala ou o professor fala? Hã? Eu falo, vocês conhecem uma canção infantil, né, que ela fala mais ou menos assim? Terezinha de Jesus, foi à terra, foi ao chão, acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. Então aí se eu falo o quê? Ó, eu já vi cordel na feira, já vi cordel pendurado, vi cordel em papel velho, vi cordel todo amassado. Pronto, tá a métrica. Então eu falo para a criança o quê? Se você cantar essa musiquinha e ela couber dentro, sua poesia couber dentro da melodia da música, o seu verso está com a métrica correta. Sou Samuel da Silva de Monteiro. Percebe? Não cabe, eu tenho que correr para fazer caber na métrica. Então, essa é uma forma simples de você ensinar métrica para uma criança. É cantando canções em redondilha maior. E não é só essa, tem mais canções, né? Você pode cantar, deixa eu ver outra canção que eu lembro aqui agora. Você pode ter uma parlenda, né? Ó, batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Então, ó, um folheto bem escrito é mais que papel dobrado, mais que tintando uma folha, mais que desenho estampado. Também cabe, né? Então você vai ter várias canções várias canções do cancioneiro brasileiro que são escritas em redondilha maior e que você pode ensinar uma criança a entender a métrica a partir de uma melodia de uma música, percebe? Porque muitas vezes você não tem tempo de ensinar uma métrica numa aula de 45 minutos, de 1 hora, tá? Então essa é uma forma interessante de ensinar. Então você tem que ter a métrica, você tem que ter a rima e fechando aqui o raciocínio, você precisa ter a oração. O cordel precisa contar uma história, com começo, meio e fim. Então, se eu faço uma poesia onde em cada estrofe eu falo de um assunto diferente, e essa não é a proposta, isso não é um cordel, isso é uma poesia, isso é um verso solto, isso pode ser um rap, pode ser qualquer coisa, mas não é uma literatura de cordel. Entendeu? Então, é isso que diferencia o cordel de poesia. Não sei se respondi, demorei muito, mas é mais ou menos isso. Ok? Não, foi bem explicado, inclusive. E aí o cordel, Então, se você me permitir, eu posso fazer um outro cordel aqui para vou vocês? aproveitar. Sim, vou aproveitar e fazer uma brincadeira. Então, o cordel ajuda a escrever uma boa redação. Rapaz, ajuda muito, sem dúvida, porque assim, qual é o segredo de um bom cordelista? O segredo de um bom poeta, aliás, de qualquer pessoa que trabalha com a língua, é ela ler bastante, né? Então, você precisa ler, você precisa escrever. Então, por exemplo, quando eu escrevo sobre uma lenda, ou quando eu escrevo sobre uma questão social, ou quando eu escrevo sobre um tema que eu escolho qualquer, eu preciso ler e estudar sobre esse tema para eu não falar sandices, né? Então eu fiz, por exemplo, em setembro, quando começou o período pré-eleitoral das eleições municipais, eu criei uma série, eu até lembrei, eu criei uma série que foi sobre a menina Mariana, que é uma menina do ensino médio, do ensino fundamental, por volta de 10, 11 anos, essa personagem, que era a Mariana. Então, a Mariana, ela faz o quê? A partir de uma lição que ela tem na sua escola, ela vai ensinando os seus pais sobre cidadania. Então, ela explicou, por exemplo, a importância de se votar, o que faz um prefeito, o que faz um vereador, o que é um conselho cidadão, não é? E é legal porque os pais dela são personagens muito comuns do Brasil, né? O pai é aquele que não acredita em ninguém, né? Que não acredita em política, que não sabe por que tem que votar. E aí o primeiro cordel chama-se Votar para quê, Mariana? É o primeiro cordel.
E ela explica a importância do voto. E o mais legal é que o último cordel que fecha essa série, que são cinco exemplares, né? Então, o último cordel que fecha essa série é votar em quem, Mariana? Então, ao final de 5 capítulos, o pai para de perguntar o porquê votar e pergunta em quem votar. Ou seja, ele se torna um cidadão educado de fato a partir do que a Mariana traz. Não é? Então, o cordel nos dá essa possibilidade de interagir com temas, às vezes, muito atuais e relevantes. Né? Só que Flávio, não sei se você chegou a ouvir aí, então a questão da Mariana é mais ou menos isso, é uma personagem, é uma criança que ensina os pais aí a votar. Então a gente usa muito o cordel nessas questões. Eu já fiz cordel para uso de máscara, eu já fiz cordel para falar um pouco da questão, o risco que tem uma mentira, né? Então, das fake news, é o cordel o poder da mentira, né? É o poder da mentira e usa a máscara direito. Então, a gente usa muito essa forma de linguagem para comunicar assuntos relevantes, né? E aí o cordel ele serve como elemento de saudade. Eu vou dar aqui, vou fazer um cordel para vocês, que é assim, eu estava aqui em casa, né? Eu moro aqui na cidade de Campinas, uma cidade grande, né? 1.300.000 habitantes, e eu estou longe de minha Monteiro, que é uma cidade com 30 mil habitantes, é o meu sertão, né? É onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto completo. Eu estava aqui na minha cozinha, fazendo um cuscuz com leite. Tu já ouviu falar, tu sabe o que é cuscuz com leite ou não? Tu sabe, então? Tava Sei fazendo sim. cuscuz com leite. Pois é, só comida lá do sertão, né? Tava fazendo cuscuz com leite aqui em casa, e eu faço bastante, né? Aí no meio do cuscuz com leite, eu falei, eita, rapaz, isso dá um cordel, essa vontade de estar no sertão, né? E aí eu escrevi, eu me sinto no sertão. Eu me sinto no sertão ao ler poema rimado, ouvindo um som forrosado, pés descalços nesse chão. Eu fico sem condição, comendo cuscuz com leite, ao ver de chita um enfeite, manteiga e queijo de coalho, coloral, dentro de alho, baião de dois, um deleite. Eu me sinto no sertão, ouvindo nosso sotaque, comprando algum badulaque, ouvindo o rei do baião. Me acelera o coração, o som do bendito oxente que sai da boca da gente, numa voz bela e sonora, o sol no romper da aurora, deixando o dia mais quente. Eu me sinto no sertão, no gosto da rapadura, ao lembrar da vida dura de um tempo de provação, das festas de São João, dos parquinhos da cidade, daquela simplicidade da nossa gente matuta, que mesmo com muita luta encontra a felicidade. Ah, eu me sinto no sertão, quando me deito na rede, quando vejo na parede um quadro com oração, as festas de louvação, casa antiga com terreiro, a sombra de um juazeiro, o som do galo avisando que outro dia vem raiando no mesmo horário certeiro. E eu me sinto no sertão, quando vejo gente amiga, quando ouço uma cantiga cantada com emoção, histórias de assombração, cordel de herói e princesa, comida farta na mesa. No Sudeste é diferente. Para nós, rever um parente é sempre grande a surpresa. E eu me sinto no sertão, na velha casa do norte. A saudade bate forte quando escuto uma canção. Dois poetas em ação, na inspirada cantoria, rimas trazendo alegria, sentado em dois tamboretes, de retalho, dois tapetes, numa noite de poesia. Muito bom, muito bom. Desculpa que de vez em quando eu dou uma saída aqui justamente para atender as pessoas que estão perguntando e mandando, e aí em tudo quanto é. Tá chegando no celular, tá chegando por aqui, tá chegando por tudo. O cabra, quando é famoso, é assim mesmo, não para, né? Ah, que loucura, que bacana. Vamos mostrar agora um pouco o teu trabalho, Samuel, que é para o pessoal também conhecer. Fica à Deixa eu vontade, a casa é colocar, sua. deixa eu colocar com um áudio que, se caso tu queira também explanar algum vídeo, alguma coisa assim. Esse aí, para quem não conhece ainda, esse é o canal do Samuel de Monteiro no YouTube. Chama-se Cadeira Poética. Tá dando um retorninho. É. Deixa eu ver aqui. Você pode Ele ir está com o áudio falando um aberto pouco da sobre o seu apresentação, né? trabalho. Oi? Pode falar, Samuel. Deve estar aberto o áudio da apresentação, talvez, né? Que é outro, deve ser outro computador, né?
Não, não, inclusive até tá no mesmo computador. Mas pode ir falando um pouco do site, o que o pessoal encontra, como é que pode ser. Ah, que joia, muito bom, vamos lá. O Cadeira Poética foi uma ideia que eu tive, viu, contra Mestre Fly, justamente na época da pandemia, né? O primeiro cordel que eu publiquei foi no dia 22 de março, e eu pensei o seguinte: eu preciso levar um pouco de refrigério e de encanto nesse momento que as notícias são tão complexas, né? Então, a primeira proposta, né, os primeiros 4 meses, eu publiquei um cordel por dia. Então, todos os dias tinha cordel novo no canal, cordéis de outros poetas importantes, né? E o canal ele é todo dividido por sessões, né? Procurei fazer uma organização para facilitar a vida de quem fosse buscar poesia no canal. Então tem lá, eu tenho uma seção que são Mulheres no Cordel, onde eu só declamo cordéis de mulheres cordelistas, né? É uma forma de trazer, de homenagear, de reconhecer essas valorosas cordelistas. Eu tenho um capítulo que é só bate-papo no canal, onde eu trago assuntos relevantes, né? Então, dia 24 agora mesmo, eu vou ter uma conversa muito importante com 3 líderes indígenas do Tocantins, falando sobre a importância dos movimentos indígenas e como a sociedade civil pode contribuir. Eu tenho cordéis na sala de aula, eu tenho grandes mestres do cordel, eu tenho algumas sessões importantes aí. Né? Então, o canal está à disposição, tem cordel 3 vezes por semana, geralmente, né? Para quem quiser assistir. E muita coisa é minha, tem muita coisa de meu pai. Né? Meu pai, Asa Branca do Ceará, ele escreve também bastante coisa. Então, eu tenho lá cordéis de Asa Branca do Ceará, cordéis de Chico Pedrosa, que são meus grandes parceiros e amigos, né? Amigo pai, no caso do meu pai. Sim. Então, fiquem à vontade, né? Hoje nós estamos com 233 cordéis publicados. Tem coisa para danar, viu? É muito assunto, né? Nossa Senhora. E quem quiser pedir um cordel específico para você, entre em contato nas redes sociais, você faz esse trabalho, como é que funciona? Pois é, rapaz, você fez uma pergunta boa, você foi danado agora e me ajudou. Eu faço cordéis às vezes. Eu tenho 2 tipos de cordéis que são diferentes dos tradicionais. Um é quando eu faço oficina de cordel. Então, de cada oficina de cordel, eu crio um cordel com os oficinantes. Então, vai ter lá no meu canal, acho que uns 6 cordéis que foram criados em oficinas. Ou seja, foram os alunos que criaram o cordel, é uma comprovação que funciona, né? São os alunos que criam o cordel e eu publico porque os alunos pedem e tudo mais, então aí fica lá o cordel registrado. Tá? E aí tem o cordel que é feito, que é o que a gente chama de cordel homenagem, o cordel pedido. Então, eu já fiz cordel para aniversário, eu já fiz cordel para uma situação específica, eu já fiz cordel para pedido de casamento, eu já fiz cordel para amigo que vai embora e você quer dar um presente para ele. E aí a gente conversa pela rede social, pelo meu WhatsApp, ou pelo qualquer lugar que você me acha aí, né? Instagram, esses trem tudo. E aí me fala o que quer, eu tenho um roteiro já que eu peço as informações necessárias para esse cordel, e aí eu crio uma história. Eu não vou contar a história como ela é, senão não tem graça, né? Eu crio um Sim. personagem, eu crio uma fantasia para que a história ganhe mais força e potência. E, geralmente são histórias muito bonitas, né? Eu fiz recentemente uma história que era os 60 anos de um pai de uma amiga minha. Ficou uma coisa tão bonita, né? Aí minha filha desenha, né? Então a gente faz todo um trabalho. Aí eu mando o cordel físico, mais o vídeo gravado. Só que esse vídeo eu coloco ele como não listado, porque ele é particular, né? Então é um vídeo fechado. Aí a pessoa pode exibir no dia lá para a pessoa, né? Aquela coisa toda. Então, eu já fiz cordel para o Sebrae. Eu tenho um cordel que chama Cordel do Empreendedor. Eu fiz para o Sebrae de Fortaleza. Então, meu filho, eu faço cordel para qualquer coisa, né? Se a gente faz para esse momento atual, você imagina para coisa boa, né? A gente faz cordel até para desgraça, para coisa boa é mais fácil. Samuel, eu gostaria que você comentasse uma coisa para nós que vou te ser bem sincero, eu fiquei sabendo, inclusive, há pouco tempo sobre isso. Vamos lá, Até tô eu até medo soube da pergunta. não, eu soube, inclusive, com o meu amigo também, com o Vitor Lobisomem, que também é cordelista, vai estar conosco aqui na Semana Literária também, a respeito da cadeira da Academia de Letras de Cordel. Eu não sabia que tinha uma academia de letras de cordel que fosse assim separada academia de letras. Pois é, e tem, rapaz.
Pois é, como é que funciona essa academia de letras de cordéis? Rapaz, assim, eu não faço parte da academia de letras, né? Existem academias que são locais, mas a Academia Brasileira de Letras de Literatura de Cordel, né, não é de letras, né? Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Perdão. ela geralmente tem, ela indica os seus acadêmicos, né? E você vai ter sempre uma cadeira, um patrono, né? Que é algum grande cordelista do passado que você vai representando. Eu acompanho bastante, eu tenho amigos meus que são acadêmicos, né? Inclusive, nós perdemos um recentemente, que era o Arievaldo Viana, um grande cordelista e um grande difusor mesmo da cultura de cordel. Foi ele que, por exemplo, foi um dos pioneiros em levar cordel para as escolas, e ele foi um grande defensor da nossa arte. Então, mais do que merecido ter uma cadeira na academia, né? Se eu não me engano, o Marco Aurélio também faz parte, que é um outro grande nome da literatura de cordel. Eu confesso, eu confesso que eu sou um pouco reticente com esse academicismo nesse caso. Porque a literatura Sim. de cordel, eu vou dizer a minha opinião, tá? Eu não estou falando o contrário, não. Acho que é válido, é maravilhoso, mas assim, eu não vejo isso como algo tão relevante assim, porque a literatura de cordel, ela é um tipo de literatura e cultura que ela vem do povo, vem da oralidade, vem da simplicidade, né? Então, o cordel se fez nas feiras, vamos falar bem da verdade. E aí foi apropriado pelo meio acadêmico ao longo dos anos. Mas o cordeirista de fato é o Patativa do Assaré, é o Chico Pedrosa, e outros grandes nomes aí do cordel primitivo, né? Aquela poesia que é feita do povo, às vezes com linguajar errado, né? Do poeta Zé da Luz. Sim. Então, quando você se apropria da literatura para transformar em algo mais sofisticado, de certa forma, você cria uma ruptura aí com a coisa do popular, do brejeiro. Então, por exemplo, eu sou muito resistente à publicação de livro. Eu não tenho livro publicado. Eu participo até de antologias, mas eu não tenho. Por quê? Me agrada, rapaz, um papelzinho desse aqui, ó, que eu vendo por R$ 2. Quem que não pode comprar uma literatura por R$ 2, né? Então, quando eu transformo isso numa grife, eu sou obrigado a vender por 5. Eu sou obrigado a vender por 10. Compreende? Então, eu acho que é uma grande contribuição literária, a gente tem uma academia, mas eu diria que ela não é imprescindível, percebe? Ela é uma grande Sim. contribuição, mas eu não considero ela imprescindível. Eu considero ela importante, mas não, não traz ali nada de nada que o cordel antes já não o tivesse, entendeu? Então, mas assim, é bom, né? É bom que tenha, né? Sinal que a gente está no meio dos povos chiques. Isso é bom. Me diga uma coisa, de todas essas inspirações e temas que tu tens aí ao decorrer do teu trabalho, qual o que mais te chama a atenção, que tu te envolve mais? Que é o teu, como é que eu vou ter, é o teu tema preferido para trabalhar? Rapaz, hein? Olha, assim, é uma pergunta capciosa, né? Na verdade, assim, falar do sertão para mim é muito bom, né? Porque é o meu universo, né? Então, é a minha fonte de inspiração. Quando eu falo do sertão, eu me sinto mais completo, eu me sinto mais representado, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Que só para você ter uma noção de um trabalho, até para fazer um decassílabo, fazer só um estrofe para você ver como é que é mais ou menos assim. Olha como é diferente falar disso, ó. O teiu que se aquece na pedreira, a guiné que se embrenha pelo mato, tem a carne de bode no seu prato e galinha de sítio é capoeira. Numa venda, uma gente faladeira faz fuxique e provoca confusão. O padeiro faz massa, entrega o pão, e o leiteiro no sítio tira o leite. Tudo isso faz parte do deleite dessas coisas que existem no sertão. Então, falar do sertão, para mim, é muito bom, né? Eu gosto demais de falar do sertão. Mas me agrada muito quando eu empresto a minha literatura de cordel às causas sociais. Então, eu trabalho bastante com causas sociais, né? Porque, para mim, eu vejo como uma forma de comunicar sem ferir.
sabe? Porque os discursos hoje são tantos embates, né? São tantos combates, tantos embates, e pouco debate. Ó, deu até rima aí, tá vendo? E pouco debate, que você acaba empobrecendo a fala, né? Então eu prefiro usar muitas vezes para fazer uma crítica social, usar o meu cordel, porque é uma forma de eu educar sem ferir, né? De educar sem ferir. Então, primeiro seria o sertão, em segundo lugar, as questões sociais. Seria nessa ordem, né? A minha preferência, né? De contar história, é muito bom contar história, né? Então, eu acho bom no cordel, não é? E eu fiz até um cordel que fala sobre história, né? Sobre contação de história. Oh, Não se Mônica vai preocupe, gostar não, que disso, né? eu tô aqui ao seu serviço, viu, meu filho? Não, fique tranquilo. Vamos aproveitar então assim, ó, porque eu sei que todo o profissional da sua área tem o seu cantinho especial que ele decora da sua maneira especial. E eu sei que você tem o seu aí, que é o teu canto de trabalho. Mostra pra gente um pouco do teu canto de trabalho e a peculiaridade que cada objeto que tu escolheu tem para você. Bora lá, vou sair aqui da cena e vou deixar as coisas aparecerem. Então aqui eu tenho meu chapéu de couro, né? Que representa os vaqueiros, né? Que representa os vaqueiros. É muito comum no sertão. Eu tenho aqui o meu chocalho, que vocês ouvem no canal o tempo todo, né? Esse é o meu chocalho. Aqui eu tenho a minha Maria Bonita, o meu lampião, o meu tambor, que também está no meu, também nas minhas aberturas, meus cordéis. Aqui tem um quadro que eu gosto muito dele, que é o quadro Mulheres no Cordel, né? Que foi uma xilogravurista pernambucana que desenhou, que foi a Babi, me presenteou essa xilogravura, e ela é o símbolo do meu quadro de cordel, né? Do lado de cá, eu tenho uma coisa que vocês devem gostar muito, né? Que é uma xilogravura. Aqui, né? Aqui tá enquadrada. Pronto, xilogravura. E essa xilogravura, ó, quem fez aqui, ó. O J. Borges, né? O J. Borges é o maior xilogravurista hoje do Brasil, tem 85 anos, né? Ele mora no Pernambuco. E esse aqui ele fez de presente para mim, né? Ó, é o Cordelista, o nome do. É um presente. Aqui é a matriz, ó. A xilogravura é a mateira, né? Então a xilogravura é importante. A minha talha, né? A muringa, como a gente chama no sertão. Tá sempre aqui para eu molhar a goela. Eu tenho aqui um livro muito importante, que esse livro aqui é necessário para quem quer conhecer a poesia popular nordestina, que é aqui, ó, Antologia Ilustrada dos Cantadores, de Otacílio Batista e Francisco Linhares, grandes poetas. Isso aqui é uma raridade da Universidade Federal do Ceará. Então, é um compêndio da poesia popular. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho um presente da minha afilhada lá de Monteiro. Ela me deu de presente aqui, ó, que é a viola, né, do certo violeiro, né, do repentista. Tá aqui, ó, Monteiro PB. Eita, cidade bonita da Gota Serena, viu? Vocês não conhecem lugar mais bonito, não, viu? E aí, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho. Bem, aí tá aqui os meus quadros, minhas coisas, mas é basicamente isso, né? Aqui tem um pouquinho do meu sertão, né? A ideia é essa. Ah, e tem uma coisa interessante, ó, que eu uso para exposição, tá? Isso aqui é legal para ver, ó. Tem uma curiosidade, ó. Esse é um cordel meu que faz um dos que mais faz sucesso. Para enquadrar aqui, né? Enquadrou? Enquadrou, né? A Lei dos Um pouquinho Cavaleiros mais da para Água. cima e mais para tua direita. Aqui, Mais para tua direita. aqui. E um pouquinho mais para Deu, cima. né? Deu? Mais para cima. Aí. Pronto. Então aqui vocês têm o quê? Vocês têm uma xilogravura feita pelo J. Borges e ela impressa num cordel de papel. Então, olha que legal, você vê já a criação das duas tipos de culturas, né? Das duas tipos de artes populares. A arte da xilogravura, que é a gravura em madeira, e a arte do cordel, que é a poesia escrita aí de maneira popular, né? Então, e esse cordel aqui é um cordel que é bem conhecido, né? Faz bastante sucesso aí. Então, dessa forma, aqui é onde eu me inspiro, é onde eu trago um pouquinho do sertão, onde eu trago um pouco da minha história, né? O meu trabalho, ele tem como intenção promover, sim, o meu sertão, mas muito mais do que isso, promover a positividade da arte.
sabe? A positividade da arte. E aí a gente está sempre aqui contando histórias de algum lugar, né, que é mais ou menos assim. Nobre leitor ou leitora, aceite este meu convite, sua memória visite, de maneira acolhedora, a lembrança benfeitora fará você viajar para no passado encontrar recordações mais marcantes que lhe contaram bem antes, histórias de algum lugar. A rua bem ladrilhada, as ladeiras de pedrinhas, desenho de amarelinhas naquela antiga calçada, uma praça arborizada, um coreto para cantar, bancos para se namorar, daqueles bem desenhados, dos causos ali contados, histórias de algum lugar. Um casarão bem antigo, com suas portas escuras, as paredes firmes, duras, protegendo aquele abrigo, a arte de algum jazigo, motivo para admirar, onde ninguém quer morar, mesmo que seja o destino, nosso, nos mistérios do divino, histórias de algum lugar. Azulejos desenhados, portas rentes às calçadas, lugar das prosas fiadas, dos causos compartilhados. Amigos bem animados sentavam-se a prosear, cadeiras a balançar, como lembrança de outrora, ouvíamos a toda hora histórias de algum lugar. Os festejos de algum santo, as danças mais populares, os mais diversos cantares. Animava aquele canto. As rezas contra o quebranto, as histórias de assombrar, o cordel para declamar, uma trova, uma ciranda, ao som da antiga banda, histórias de algum lugar. A igreja da cidade, as capelinhas das vilas, aquelas ruas tranquilas, uma sombra de verdade. Lembrar da simplicidade, tão boa de recordar, nos convida a preservar, deixar o mundo um legado, trazer no peito guardado histórias de algum lugar. E aqui vai para todas as contadoras e contadores de história, vai para a Joana, que passou por aqui com uma história tão bonita, tão encantadora, que é mais ou menos assim, né? Vinha da oralidade, os saberes ancestrais que nos tocavam demais devido à simplicidade de quem viveu de verdade num tempo de partilhar. Restava a nós escutar com afeto e encantamento, ouvindo a todo momento histórias de algum lugar. Seja aqui, seja no Moçambique, seja no Recife, seja em qualquer lugar do Brasil, né? E é assim que a gente conta. Legal. Para nós irmos encaminhando, então, Samuel, como nós temos bastantes pessoas aqui que não só da cultura, mas também profissionais da educação, conselhos que você dá para o pessoal começar a trabalhar com o cordel em sala de aula, começar a apresentar o cordel para as crianças. Como é que você deixa assim a dica de por onde começar, o que fazer, o que procurar para ter um melhor trabalho, uma melhor desenvoltura com o trabalho em sala de aula? Legal. Acho que a primeira coisa é estudar sobre o assunto anteriormente. Imagino que por ser educação a pessoa já estudou, né? Se puder contactar um cordelista local, eu aconselho muito, porque você leva uma experiência para a sala de aula. Então, esse é um conselho que eu dou para quem trabalha com educação. Geralmente os cordelistas e as cordelistas são muito afáveis e gostam de falar do seu trabalho de maneira muito positiva e vai ter a experiência de vida para contar. Em relação ao trabalho na prática, eu sugiro que ensine de maneira adequada e certa. Então, por exemplo, para mim que eu vejo como é muito comum isso. Às vezes a pessoa vai falar de cordel na sala de aula e o que ela apresenta não é bem o cordel, né? Às vezes não tem a métrica, não tem a rima, não tem, não tem uma oração. Então, se você ensinar certo desde o início, a criança vai ter uma melhor compreensão. Então, dá para acessar muitos textos de cordel, está à disposição na internet à vontade. Então, acesse um texto e ensine a partir dele. Uma poesia pode ser poesia minha ou de qualquer outro poeta. Tem muito cordelista. Marco Aurélio é uma boa bibliografia. Arievaldo Viana é uma outra boa referência. O Carlos Sombra é uma outra referência interessante. Depois eu passo para você, até para você divulgar na rede algumas referências para você ter em sala de aula, né? E aí, usar a questão da métrica com canção, que facilita, que eu acho que a métrica é o desafio. Brincar com rima,
não é? Brincar com rima é bem legal, mas também brincar com rima é preciso tomar cuidado. Então, se a criança rimar, por exemplo, quando com pano, tem que explicar que não está certo, entendeu? Porque quando é uma coisa e pano é outra, tem terminações diferentes. Então, é importante que, mais do que tudo, que se ensine o correto. É o conselho que eu dou, tá? E se intere. Se tiver um cordeiro do lado, aí está no céu. Né? Aí está no céu. Ah, outra coisa, tem uma Deixa dica eu importante que eu esqueci. Peraí, falar. Flávio, esqueci de uma Pode coisa falar, claro. importantíssima. O cordel ele é escrito em cestilha, mas eu aconselho em sala de aula trabalhar com a quadra, tá? A quadra é uma coisa muito boa. Puxa, pena que eu não trouxe aqui, eu não trouxe para minha mesa, que dó. Mas eu costumo usar para ensinar em sala de aula, uns cards. Então a professora ou o professor pode fazer uma série de cartões com as rimas, sabe? Então, brincar, cantar, festejar, um monte de rima. E aí as rimas que terminam com a mesma letra, usa-se um card da mesma cor, ou escreve com canetão da mesma cor. Estou pensando na... Às vezes não tem recurso, né? Então usa o canetão da mesma cor aí, tudo. O verde vai Sim. ser o ar, o azul vai ser o er, e assim por diante. Distribui na sala de aula com voltado para baixo, e aí quando a criança virar, ele vai fazer um grupo com as rimas que ele escolheu. Aí já começa o trabalho, entendeu? Todo mundo termina com ar, tem a cor azul, aí faz um grupo. Quem termina com er, tem a cor verde, faz outro grupo. Pode-se fazer o mesmo com as quadras. Já prepara umas estrofes, uns versos certinhos, distribui também para a sala e junta os alunos pela cor. Então ele vai aprender ali, lendo uma poesia certa, a fazer do jeito certo a dele, entendeu? Então isso funciona bem, eu faço muito de oficina e é um sucesso, sempre. Bacana. Eu deixei aberto aqui para o pessoal fazer perguntas. Por enquanto ainda não surgiu, já tinha sido feito algumas antes. De repente as minhas dúvidas foram as dúvidas de alguém também. Enquanto Pois é. isso, então, enquanto o pessoal de repente aí prover alguma pergunta, eu vou falando sobre as redes sociais do Samuel, que está aí na tela. Instagram, @cadeira poética e @Samuel de Monteiro. Mas você utiliza mais o cadeira poética, né, Samuel? Sim, sim. Uso mais cadeira poética. No YouTube, vocês já viram ali também o canal Cadeira Poética, onde tem vários cordéis. Não esqueçam, muito essencial, de quando utilizarem os cordéis, os vídeos, deem crédito ao autor, indiquem a página do Samuel para o pessoal procurar, o pessoal ver o trabalho dele também. E e-mail para contato, samueldemonteiro@cadeirapoetica.com.br. São aí as redes sociais para você contatar não só o amigo Samuel para bater um papo, mas também o profissional Samuel para vocês contratarem aí para a Feira do Livro, para fazer cordéis, datas comemorativas, fazer textos, contar a história de vocês e assim por diante. Tu viu, Alguma né? A coisa gente é que matuto, você mas tá em todo canto, né? é, alguma coisa que você ainda não comentou e que você acha interessante falar sobre o cordel, Samuel? Não, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, o convite, me senti muito, muito feliz e honrado de estar com vocês. Espero que tenha sido útil para a semana literária de vocês, né? Que tenha sido à altura do que vocês esperavam. Queria dizer que esse momento aí vai passar logo, logo, e que tenham força, foco e fé mesmo aí no futuro melhor, que a gente persevere aí em prol de uma mudança, né? E eu acho que travou aqui para mim. Sim, mas estamos te escutando bem. Tá. Então tá bom. E que você e que a cultura prevaleça, que seja muito utilizada, eu seja o cordel, seja a capoeira, né? Seja outro tipo de poesia. Acho que eu sumi de novo aqui, vamos ver aqui. Não, já Voltei aí ou voltou. não? Sim. Então que seja aí um período aí de que a cultura seja valorizada, sabe? A gente precisa muito que as pessoas valorizem o que a gente faz, que valorize a educação, né?
Eu fiz até um cordel, eu nem trouxe aqui ele para agora, mas eu fiz um cordel sobre a educação. Então, a educação ela é importante para a formação das pessoas, e é só através da educação que a gente vai transformar o Brasil. Não tem outra maneira. É a educação. Então, invistam na educação e sejam firmes. Obrigado, viu, Fly, pelo convite, meu querido. Deus te abençoe aí, te ilumine sempre. E eu que agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade. Foi bom você falar até sobre o convite, porque eu vou aproveitar para agradecer, que provavelmente depois ela veja também, que o teu contato veio através de Mariana Bussapi, que ela é esposa do meu mestre lá em São Paulo, responsável pela Casa de Culturas Capoeira. Então foi através da Casa de Culturas Capoeira que eu conheci o trabalho do Samuel. Inclusive o teu vídeo sobre o cordel do Saci, a gente utilizou aqui o ano passado para fazer atividade com as crianças, junto com um brinquedo que o Giva produziu, que é o Pula Saci. Então foi muito legal. E eu gostaria, então, que você se despedisse da melhor maneira, que é fazendo um cordel para a gente. Legal. Então, vamos falar um cordel sobre o folclore. Já que você falou de folclore, eu vou falar um pouquinho para fazer o povo se lembrar, né? Então, quem tiver mais aí de 40 anos vai lembrar de muita brincadeira. E quem não tiver, pergunta para o pai, para a avó, para o vô, o que acontecia nesse tempo. Então, é mais ou menos assim. Olá, meu povo querido, sente que lá vem história, pois vou contar para vocês o que trago na memória sobre as brincadeiras simples num tempo cheio de glória. Brincadeiras do folclore são jogos tradicionais, diversões bem populares, não usam nada demais. Qualquer pessoa se alegra, se diverte e pede mais. Surgiram lá no passado, tornaram-se tradição, um passava para o outro, geração em geração. Graças à oralidade, faz parte da educação. Com muita simplicidade, são brinquedos criativos, jogos cheios de alegria, normalmente coletivos, e além de divertidos, podem ser educativos. Estavam sempre comigo, minhas bolinhas de gude. A gente se divertia lá na beira do açude e naquele mata-mata se chegava à plenitude. Burquinha, bila, birosca, fubecas e até bulica são outros nomes do gude, como a região indica. Independente do nome, vale a lembrança que fica. A gente fazia em casa, usava arroz como cola, papel seda e umas varetas logo depois da escola, uma pipa bem bonita, com uma bela rabiola. As manobras para baixo, para a esquerda e para a direita, era tanto encantamento com aquela pipa perfeita, voando alto, bem alto, criançada satisfeita. Papagaio, pipa, raia, curica ou maranhão, quadrado e até morcego, quanta denominação. Pandorga, bebel, cafifa, dependendo da região. Outro brinquedo danado era o peão rodador. Quem sabia jogar certo se tornava o vencedor. Um giro que encantava o nosso espectador. Um barbante enroladinho, naquele peão bonito, um giro bem caprichado, nos levava ao infinito. Colocá-lo sobre a mão fazia parte do rito. A gente jogava bafo com figurinhas antigas, lá no pátio da escola, entre crianças amigas. A disputa era animada, sem que precisassem brigas. Por falar em brincadeiras, me lembro uma que tinha vários quadrados no chão, a famosa amarelinha, para pular num pé só. Toda a criançada vinha, todo mundo reunido para a famosa queimada, os times bem divididos, estratégia preparada. Começava a brincadeira para a festa da criançada. A gente se divertia num pega-pega corrido, um pegador de primeira não se dava por vencido. Gritava para todo mundo, quem eu pegar tá perdido. Lembra do esconde-esconde, um jogo de esperteza? Um contava, outros sumiam, escondidos com certeza. Quando um chegava no pique, acabava com a tristeza. E aquele que procurava não podia se afastar do pique determinado como local de salvar, mas ao mesmo tempo tinha que sair para procurar. Eu já pulei muita corda, e o melhor era a entrada. Com a corda em movimento, uma hora calculada, a pessoa só perdia ao pular na hora errada. Tinha gente que pulava
com duas cordas girando. Uns pulavam bem depressa, outros pulavam girando. As criançadas só paravam ao ouvir a mãe chamando. São tantas as brincadeiras que não cabem num cordel. Gato mia, cabra cega, pedra, tesouro e papel, jogo das 5 Marias, morto-vivo e passanel. Jogo da forca é legal para treinar vocabulário. Não precisa muita coisa, joga sem qualquer horário. Cada erro aumenta o risco de terminar no calvário. O telefone sem fio se joga num cochichado. O tema que se começa jamais é bem repassado. Às vezes se muda tanto que finda sendo engraçado. Que tal fazer uma busca? Aquela boa pesquisa. Saber cada brincadeira, qual recurso que precisa, brinque com muito ou com pouco. Se não souber, improvisa. Pergunte aos seus avós como era a tradição no seu tempo de criança, mas preste muita atenção. Sem a tecnologia, pode-se ter diversão. Parabéns, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. E lembrando que amanhã temos mais um dia, mesmo sendo feriado, teremos mais um dia de Semana Literária. Fique Estarei com Deus assistindo, firme. e até amanhã. Gratidão, gratidão.